Salve pessoal! Hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre 6 livros da Agatha Christie que podem te decepcionar um pouco se você não souber de antemão o que é que você vai ler. A Agatha Christie ela escreveu alguns romances, né, com o pseudônimo de Mary Westmacott. Todos esses romances são textos diferentes do estilo dela, mas eu não vou falar desses exatamente. Vou falar dos livros da coleção normal, que ela assinou mesmo como Agatha Christie, mas dando ênfase a esses 6 livros que são mais de espionagem e menos de mistérios, de crimes. Crimes cometidos para que alguém descubra quem cometeu. O suspense do crime. Agatha Christie escreveu esses 6 volumes enveredando um pouco por esse caminho de espionagem internacional. Tentou fazer alguns livros como se fossem de aventura, certo? Ao invés de livros de suspense. Então, esses 6 títulos, né, estão meio fora do estilo dela, no estilo onde ela é realmente especialista, onde ela é realmente master, certo? E isso pode causar alguma decepção. Aí, para quem não conhece, pega de primeira para ler. Perfeito? Nós vamos falar desses 6. Passageiro para Frankfurt é o primeiro. Aventura em Bagdá é o segundo. Título original em inglês: They Came to Baghdad. Okay? Um Gato entre os Pombos, Cat Among the Pigeons. Um Destino Ignorado, Destination Unknown. Os Quatro Grandes, The Big Four, e O Homem do Terno Marrom, The Man in the Brown Suit. Ok? Então vamos lá. Passageiro para Frankfurt é o primeiro deles. É um livro muito interessante. Okay? Ele começa com uma cena de aeroporto, uma cena muito tensa, em que uma pessoa em perigo chega para outra que está esperando um voo no aeroporto e fala assim: olha, eu preciso do seu passaporte, é uma questão de vida ou morte, me ajuda, por favor. E aí você fica assim, preso à cena. É uma introdução muito chocante, muito bonita, um início de filme, assim, bem interessante. Mas aí depois, infelizmente, narrativas paralelas, certo, vão desviando a sua atenção do tema principal, que é um tema, repito, muito interessante, de espionagem nazista, certo? Um drama do pós-guerra, perfeito? Que tem a ver com espionagem nazista. E ele tem tudo, Passageiro para Frankfurt tem tudo para ser uma linda adaptação para o cinema, acredito eu, certo? Uma adaptação assim, que pode fazer com que esse livro realmente faça um sucesso estrondoso nas telas de Hollywood. Ou talvez até o pessoal aqui consiga fazer uma adaptação para o cinema nacional, quem sabe? Será que precisa de tanto recurso assim? Então, os personagens, eu não vou dar spoilers aqui, né? Estou falando que é uma aventura de espionagem nazista, certo? Onde na primeira cena, certo? Essa pessoa está sendo perseguida e vai atrás de um passageiro que está indo para Frankfurt, daí vem o nome, né? E pede o passaporte dele para fugir. Então, por que ela está fazendo isso? O que ela está carregando? O que tem de tão importante nessa pessoa? Na verdade, uma trama internacional muito bonita. Mas não é o estilo dela, não é um livro de suspense, é para ser um livro de aventura. Então, os temas paralelos, os personagens importantes, certo? Vão desviando a sua atenção. O livro não vai prender você com aquela expectativa, né, de quem cometeu o crime, como é que foi feito, quem vai sobressair no final, como é que vai ser explicado tudo isso. Não é isso. Mas ele pode ser readaptado, né, para criar mais suspense na trama. É uma trama internacional, a ideia é muito boa. Mas, infelizmente, a maneira como ela escreveu, na minha opinião, está fora do estilo.
e aí realmente não prende muito a atenção do leitor. Talvez prenda a atenção do espectador. O segundo aqui, Aventura em Bagdá, esse talvez seja até mais maçante, infelizmente. É a história de uma civil, acho que o nome dela é Victoria Jones, se não me engano, que vai passar férias em Bagdá e acaba se metendo num conflito internacional. E ela muito frágil, né? Uma civil, né? Sem experiência nisso, sem nada, está metida com espionagem internacional, golpes, essas coisas, terrorismo. Mas também o estilo da Agatha Christie, onde ela é especialista, não está aqui. Cuidado com a leitura desse livro. Perfeito? Era para ser um livro de aventura também, mas a narrativa não te prende. Então é uma outra sugestão para adaptação para o cinema, certo? Um Destino Ignorado é uma história onde os melhores cientistas do mundo começam a desaparecer. Não é um tema, vamos dizer assim, inédito, né? Mas a maneira como ela escreve realmente é, certo? Então também é um livro de espionagem. O que vai ser feito com o sequestro desses cientistas, né? É a principal incógnita do filme, quer dizer, do livro. Mas também é uma narrativa que seria mais bem contada por um longa de 2 horas, certo? O livro também não me agradou muito, não. O Homem do Terno Marrom é mais interessante, tem um suspense também. É um livro de aventura, mas também tem um suspense em volta. Né? É um cara muito misterioso que está atrás de um documento que está numa maleta, né, que eles chamam de oleado. Né? E essa maleta está aí escondida e várias pessoas estão atrás delas, e esse cara ele tenta encontrar, sabe-se lá, os planos que ele tem para os documentos que estão nessa maleta. E ele usa o nome de Sr. Brown, e aí a Agatha Christie tem um estilo legal para se reportar a ele, porque ele, nas cenas principais, ele se disfarça de um personagem que não teria importância nenhuma naquele momento. É um secretário que invade a sala para servir um café e que fala um troço qualquer, empurra um papel qualquer para o personagem que seria principal, mas na verdade esse personagem está obedecendo a ele, certo? Então o cara bate ali na porta, com licença senhor, vou servir aqui um café para o senhor, a propósito esse papel chegou aqui para o senhor e tal. Na verdade aquele papel ali tem uma instrução, certo? Para aquele cara que na verdade está servindo a ele. Então essas cenas são realmente assim, de estilo, né, da Agatha Christie. Você reconhece a cena, sabe que aquilo ali está acontecendo, certo? E você tenta entender o que o cara está passando para o outro, quais são os planos que estão ali e tal. O Homem do Terno Marrom é muito inteligente. O camarada que está por trás dessa trama, que está atrás desses documentos, é um cara muito bom. Mas também não é um livro de assassinatos, de investigações para descobrir quem cometeu o crime, porque é um livro de espionagem. E não vai te prender tanto se você está esperando isso. Perfeito? Os 4 grandes, The Big Four, aí já é um pouco diferente, porque tem o Poirot. Né? E aí a coisa vira assim uma aventura muito interessante. Para o pessoal que gosta de discutir a nova ordem mundial, a elite globalista que existe aí no mundo, certo? Os caras que estão por trás de tudo o que vamos dizer assim, camuflado pela imprensa internacional e que aparece pra gente muito filtrado. Isso. Eu gosto muito desse tema, né, de nova ordem mundial e objetivos da elite global. E não vou falar termos mais específicos aqui porque não é o caso. Mas quem gosta, certo, desse tema, né, de discutir a nova ordem mundial, me parece que esse livro aqui ele é muito interessante e talvez não seja mera coincidência.
A gente não sabe o nível de informação, certo? De geopolítica, né? De política internacional que a Agatha Christie tinha na época dela. Aliás, se alguém tiver alguma informação sobre isso, ela recebeu o título de Dame, né, da Rainha da Inglaterra, certo? É óbvio que ela conhecia a alta sociedade, né? Mas, assim, a profundidade desse conhecimento dela é uma incógnita. Mas talvez não seja mera coincidência o tema desse livro aqui. São 4 pessoas que tentam literalmente dominar o mundo. Um chinês que domina, certo, nas sombras, a China comunista, certo, que expande os tentáculos da China comunista pelo mundo. Um americano milionário que financia tudo. Uma cientista francesa responsável pela tecnologia, por armas biológicas ou por... E, finalmente, o número 4, que é o executor. É o cara que faz o serviço sujo, que faz tudo acontecer pelo mundo afora, se for necessário. Camarada que mata, o camarada que faz atentado, o camarada que faz isso, que faz aquilo. Ele é o executor, chamado de número 4. E o Poirot vai atrás dos 4 para tentar evitar que eles dominem o mundo. Então, é um livro de aventura, certo? É um livro pipoca que poderia virar um filmaço do tipo Código da Vinci, dado que o Poirot tem livre acesso ao mundo inteiro, tudo que ele pede, as polícias do mundo inteiro fazem para ele, pega um voo para qualquer lugar, a qualquer hora, com dinheiro é fácil. Então, esse livro é um livro muito interessante, ele prende a sua atenção, sim, por causa das aventuras que o Poirot se mete para tentar combater os 4 grandes, certo? E qualquer semelhança aí com a nova ordem mundial talvez não seja mera coincidência, vai depender do nível de conhecimento real que a Agatha Christie tinha, certo? Dá pra gente pensar, perfeito? Então tá aí uma sugestão para cinema, certo? Os 4 Grandes, um clássico de Hercule Poirot, mas que também está fora da especialidade de escrita da Agatha Christie. Já esse aqui, Um Gato Entre os Pombos, esse aqui é meio que uma interface entre os 2 estilos. E eu acho que essa interface ela é mais bem feita do que nos outros livros. O estilo da especialidade da Agatha Christie aparece aqui, certo? Embora o contexto global seja um contexto de espionagem. Um governante, num país fictício desse aí, certo? É deposto, é assassinado, e aí as joias da família dele, sei lá, são escondidas, certo? Num certo equipamento, e uma descendente dele vem estudar na Inglaterra, certo? E ela vem sendo monitorada pelos governos, porque ela está sendo perseguida também pelo pessoal que matou, o patriarca lá da família dela, o governante lá, certo? E nesse colégio da Inglaterra, as atenções, embora muito discretamente, ficam em cima da menina, que precisa ser protegida. E aí os acontecimentos e também as joias, da família precisam ser encontradas. Então tem essas 2 coisas. Os acontecimentos vão evoluindo a partir daí, ocorrem assassinatos, o Poirot entra, certo? Para tentar desvendar. Tentar não, né? É óbvio que ele vai conseguir desvendar. É um livro de crime, de suspense, porém com contexto de espionagem global. Eu diria que é um livro de interface, perfeito? E que vale a pena também ser conferido. Tá? Também, assim como todos os outros 5, é uma boa pedida para o cinema. Talvez esse, por ser um livro de interface, seja uma boa pedida para teatro, inclusive, também. Entendeu? Eu acho que a gente consegue fazer. Eu acho que tem gente boa no Brasil para poder fazer cinema com esses temas da Agatha Christie, que são temas de aventura.
e tem gente boa também para fazer teatro com os outros temas, que são temas de crimes, certo? Alguns anos atrás eu fui ver a Ratoeira lá no Teatro Leblon. Vera Holtz deu um show, Tunico Pereira deu um show, certo? Os Três Ratos Cegos, a Ratoeira. Então foi um espetáculo realmente, muito bem montado, certo? Para fazer cinema, aí eu não sei como é que é, né? Talvez a coisa do direito autoral seja mais complicada, mas Hollywood fez. Hollywood fez o Assassinato no Expresso do Oriente e fez também o Morte no Nilo, que ainda não estreou aqui por causa da pandemia, certo? Então eu acho que de alguma maneira a gente pode, assim como foi feito na Ratoeira, que foi um trabalho esplêndido, a gente pode conseguir filmar alguns desses temas que merecem adaptação para o cinema como filmes de aventura, não como filmes de mistério, certo? Então tá aí uma ideia, né, para produtores que ao invés de tentar fazer grandes clássicos, podem fazer um bom trabalho com esses livros. Eu não vou dizer que sejam secundários, são bons livros, mas estão fora do estilo, da especialidade dela. Fica a dica aí, quem souber de alguma coisa sobre direito autoral, quem tiver mais algum comentário para fazer ou mais algum livro para colocar nessa lista, que eu lembre são esses 6. Mas eu acho que já é uma boa dica aí para o pessoal que não conhece muito, que está começando a ler Agatha Christie, né? Tomar cuidado com esses 6 livros, certo? Não colocar uma expectativa igual você coloca para o resto, que é a especialidade dela.